Você que não sabe, também quero cumprimentar os irmãos, né, que estão ouvindo na internet também. Mas antes de nós sermos conhecidos como evangélicos, como crentes, nós éramos chamados de protestantes. E por que protestante? Porque o que significa a reforma protestante? O que foi essa reforma e por que ela aconteceu? Então veremos nesta manhã um pouco de história. Eu particularmente gosto muito de história. Então é importante nós aprendermos com a história, né? Aprendermos com os erros do passado, né? Olhar para trás e não cometer os mesmos erros, mas aquilo que eles acertaram, nós devemos repetir os acertos. Então é importante nós olharmos para a história. Agora, o que significa reforma? A palavra reforma. Reforma significa trazer de novo a forma. Então, algo perdeu a sua forma original. Algo se deformou. Então, é necessário que se faça uma reforma para que seja trazido a sua forma original. E foi isso que aconteceu com a igreja. A igreja, com o passar dos séculos, ela foi perdendo a sua forma. Ela foi se deformando. Então, foi necessário que houvesse uma reforma. Mas, meus irmãos, nós precisamos voltar um pouco na história. Vamos falar do maior evento que mudou a história da humanidade. Vamos voltar a 2000 anos atrás, mais ou menos, em que na plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho amado Jesus Cristo aqui nessa terra. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, deixou a sua glória. Ele esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante a homens. Jesus Cristo morreu numa cruz. Ele carregou naquela cruz os nossos pecados. As nossas iniquidades estavam sobre ele. Ele era um homem perfeito, não havia nele pecado algum. Mas ele assumiu a culpa em nosso lugar. Ele morreu naquela cruz. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E através da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus, nós podemos novamente ter paz com Deus. Podemos nos reconciliar com Deus. Porque o pecado nos separou de Deus. O pecado trouxe condenação, o pecado trouxe a morte espiritual, o pecado trouxe condenação, separação, escravidão, mas através da morte e ressurreição de Jesus, nós recebemos vida, nós somos libertados, nossos pecados são expiados, nós somos justificados, alcançamos o perdão pela morte e ressurreição de Jesus. E essa é a mensagem do Evangelho. Isso é o Evangelho. O Evangelho são as boas novas de que Jesus salva o homem pecador. Que o homem pecador ele tem uma chance de ser salvo. Essa é a mensagem do Evangelho. Mas a história não para por aí. Jesus Cristo, após cumprir sua missão de redenção, de resgatar o homem, Jesus Cristo foi assunto ao céu, mas ele deixou uma promessa para o seu povo. Ele disse que não nos deixaria órfãos, mas que ele enviaria o Espírito Santo. Então o Espírito Santo desceu em Atos capítulo 2, o Espírito Santo na festa de Pentecoste desce e enche a vida passa a habitar na vida dos crentes. Então inicia-se a igreja, o povo de Deus. Os primeiros convertidos eram judeus, mas a igreja o povo de Deus não é somente formado agora, somente por judeus, mas todos os povos, todo aquele que crê em Jesus faz parte da igreja. E ali, meus irmãos, em Atos capítulo 2, a igreja começa a ter a sua forma. A igreja começa a crescer, o evangelho começa a espalhar por todo o mundo. Então a igreja são judeus e gentios que creem e depositam a fé no Senhor Jesus. Ali inicia então o cristianismo, a igreja primitiva. O evangelho começou a se espalhar pelo mundo e a igreja começa a ter a sua forma. E eu quero que os irmãos abram suas Bíblias em Efésios. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2,
versos 19 e 20. Aonde a igreja está fundamentada. Efésios 2, 19 e 20 nos diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então a igreja toma sua forma, ela está fundamentada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus a pedra angular, sendo Jesus o cabeça e o líder da igreja. E é sobre isso que a igreja foi formada. Então, meus irmãos, a igreja começou a crescer. O evangelho começou a se espalhar-se pelo mundo. Mas a igreja primitiva, ela era perseguida pelo Império Romano. O Império Romano não permitia o cristianismo. Muitos cristãos, nessa época, até o quarto século, muitos cristãos foram mortos. Para você ser cristão naquela época, tinha que estar disposto a morrer. Muitos cristãos eram colocados em arenas, eram colocados no Coliseu e mortos por leões. Muitos cristãos foram queimados vivos. Muitos cristãos foram mortos pela espada, morreram espancados. Muitos foram crucificados, eram cruelmente mortos pelo Império Romano. Mas tudo mudaria logo mais à frente. Mas o cristianismo não parava de crescer. Mesmo com toda essa perseguição, o Império Romano não conseguiu reprimir o crescimento do cristianismo. Ao ponto de o teólogo Tertuliano dizer o seguinte: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Ou seja, quanto mais cristãos morriam, mais a igreja crescia. E isso é fantástico. É Deus trabalhando na história. Mas tudo mudaria no quarto século. No quarto século, no ano de 313, o imperador romano Constantino supostamente se converte ao cristianismo. E tudo mudou. Parecia ser o triunfo do cristianismo, pois agora o imperador se converteu. E o imperador então proclama que o cristianismo é a religião oficial do Império Romano. E agora juntou-se a igreja e o Estado. A igreja não tinha somente o poder religioso, mas a igreja passou a ter o poder político também. Isso, por um lado, foi bom, mas também foi ruim. Foi bom porque os cristãos pararam de serem perseguidos. Mas foi ruim, meus irmãos, porque muitas doutrinas pagãs começaram a entrar dentro da igreja. Com o passar dos séculos, a igreja começou a ser influenciada por práticas da cultura greco-romana. Afinal, a religião cristã era uma religião obrigatória ao Império Romano. Então, muitas pessoas que eram pagãs só se entraram para o cristianismo por conveniência, não porque se converteram realmente. Então, costumes pagãos foram invadindo a igreja. E com o passar dos séculos, muitas doutrinas e dogmas foram acrescentados na igreja. Doutrinas essas que não são bíblicas, que nós não consideramos bíblicas. Surge então a igreja romana, pois a igreja originalmente não começou em Roma, a igreja começou em Jerusalém, e é importante entendermos isso. A igreja começou em Jerusalém, mas surge então posteriormente a igreja, a tal conhecemos hoje como igreja romana. Então, muitas doutrinas foram acrescentadas, e eu coloquei exemplos de doutrinas que foram surgindo com o passar dos séculos, ao qual são doutrinas que nós discordamos, que não consideramos essas doutrinas bíblicas. São elas a oração pelos mortos, que surgiu no ano 300. No ano 375, a veneração dos anjos e dos santos mortos, e também foi introduzido o uso de imagens. No ano 593, a doutrina do purgatório, estabelecida por Gregório I.
Ano 600, as orações passaram a ser dirigidas também a Maria, aos santos mortos e aos anjos. No ano 786, o culto à cruz, às imagens e às relíquias é autorizado. No ano 1190, a venda de indulgências. Ano 1215, a transubstanciação proclamada pelo Papa Inocêncio III. Para quem não sabe o que é transubstanciação, é uma crença de que quando a hóstia é colocada na boca, a hóstia literalmente se transforma na carne de Cristo. E quando se bebe o vinho, literalmente o vinho se transforma no sangue de Cristo. Essa é a doutrina da transubstanciação. No ano de 1215, a confissão auricular de pecados ao sacerdote e não somente a Deus, instituída por Inocêncio no Concílio de Latrão. Ano de 1229, a proibição da Bíblia aos leigos. O povo não podia ler a Bíblia, somente os sacerdotes. No ano de 1545, a tradição é declarada de igual autoridade que a Bíblia, pelo Concílio de Trento. E no ano 1546, os livros apócrifos foram acrescentados à Bíblia pelo Concílio de Trento. Sem contar, meus irmãos, as superstições que surgiram na igreja, as peregrinações e muitas outras coisas, muitas outras doutrinas foram acrescentados. Doutrinas essas que não consideramos bíblicas. Então, podemos ver que a igreja foi perdendo a sua forma. A igreja passou a valorizar a tradição acima das escrituras. E, meus irmãos, podemos ver na Bíblia que esse erro os judeus também cometeram. Eu quero que você abra sua Bíblia em Marcos capítulo 7, onde vemos Jesus repreendendo os judeus por terem colocado a tradição acima das escrituras. Veja em Marcos capítulo 7. Então, todo esse texto de Marcos capítulo 7, vemos Jesus repreendendo os judeus. E eu gostaria de ler o versículo 8, 9 e 13. Olha o que Jesus diz: negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Olha o versículo 13. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então, meus irmãos, os judeus começaram a colocar a tradição, na época de Jesus, acima das escrituras. Eles se preocupavam em obedecer mais às regras acrescentadas do que a própria escritura. E a igreja romana cometeu o mesmo erro. Passou a valorizar a tradição acima das escrituras. Mas a história não para por aí. Deus decide fazer uma nova revolução na história. E para isso Deus usou um homem chamado Martinho Lutero. Mas antes de Lutero, houve os chamados pré-reformadores. Homens como John Wycliffe, John Hus e Jerônimo de Savonarola. Homens que começaram a perceber o quanto a igreja havia se desviado da pureza do evangelho. Homens que começaram a questionar a igreja, que convocaram a igreja a retornar às escrituras, mas esses homens acabaram sendo mortos. Mas, quando chegou em Martinho Lutero, a história foi diferente. Martinho Lutero, ele era um alemão, era filho de uma família rica, e Martinho Lutero veio a se tornar um monge agostiniano, seguia as ideias de Agostinho, de Santo Agostinho. Ele era um homem muito devoto à sua religião, ele era católico. Mas Martinho Lutero, ele tinha um tormento muito grande na sua alma. Martinho Lutero, um episódio da sua vida, ele perdeu um amigo
em outro episódio, ele quase foi atingido por um raio. E ele tinha muito medo do juízo de Deus, pois na Idade Média dava-se muita ênfase num Deus severo, num Deus irado e num Deus que castiga os pecadores e manda os pecadores para o inferno. Dava-se muita ênfase nesse atributo de Deus. Hoje já acontece um pouco ao contrário, né? Hoje dá-se muita ênfase no amor de Deus e na misericórdia de Deus. E se esquecem do juízo de Deus. E é um erro fazer isso, né? Pois Deus, ele é um Deus de amor, mas ele é também um Deus de justiça. Então não podemos pegar um atributo de Deus e focar somente em um atributo de Deus. E foi esse erro que cometeram na Idade Média. Eles só enfatizavam o juízo de Deus e esqueciam da misericórdia e do amor de Deus. E por causa disso, Lutero, ele tinha pavor, ele tinha medo da morte. Ele tentava fazer de tudo, ele se esforçava através das suas obras a alcançar o favor de Deus, a justificação, mas ele nunca se sentia em paz. Ele fazia de tudo, meus irmãos. Ele virou monge, ele rezava 3 horas por dia, ele confessava todos os dias os seus pecados ao padre. O padre já não aguentava mais, de tanto que ele confessava os pecados dele. Ele até se autoflagelava, sabe? Pegava um chicotinho e ficava chicoteando as suas costas. Ele se autoflagelava e nada lhe trazia paz. Ele sempre tinha aquele medo, e ele até disse o seguinte, Martinho Lutero, abre aspas, eu levava a coisa a sério, como alguém que tinha muito medo do juízo final. E apesar disso, tinha o profundo desejo de ser salvo. E por mais que ele se esforçasse, por mais que ele fizesse boas obras, seu coração não estava em paz. Ele não sentia que alcançava o favor de Deus. Ele achava impossível alcançar o favor de Deus através do seu esforço. Podemos perceber aí, meus irmãos, que o Espírito Santo já estava trabalhando no coração de Lutero. Embora ele tinha ideias equivocadas sobre Deus, mas o Espírito Santo já estava trabalhando. Ele já tinha uma consciência de pecado. Quem lidera as pessoas hoje tivesse essa consciência, tivesse essa perturbação hoje nos nossos dias. Lutero, ele teve um acesso e angústia de pavor. E o seu mentor, ao perceber essa angústia de Lutero, o seu mentor deu o seguinte conselho a Lutero. Olha o que ele disse. Olha o conselho sábio que o seu mentor disse para ele. Lutero, é preciso olhar para o homem que se chama Cristo. Vou repetir. É preciso olhar para o homem que se chama Cristo. Eu quero fazer aqui uma aplicação. Talvez há pessoas aqui presentes, ou talvez você que esteja me ouvindo na internet, que não tem paz no seu coração. Talvez você não saiba o que vai acontecer com a sua vida após a morte. Talvez você tenha medo do juízo de Deus, e realmente Deus há de julgar a cada um de nós. Talvez você não saiba o que acontecerá com sua vida na eternidade. Ou talvez você é uma pessoa que nem pensa sobre isso. Talvez você seja uma pessoa que está preso às coisas dessa terra. Você não pensa sobre a morte. Você não pensa sobre a eternidade. E eu quero dizer para você, é importante pensar sobre isso, pois ao morrermos, enfrentaremos a eternidade. Ou passaremos a eternidade no céu, ou a eternidade no inferno. Essa é a realidade. Muitas pessoas dizem, a vida é curta, então aproveite o máximo a sua vida, porque a vida é curta. Mas nós dissemos, prepare sua vida, porque a eternidade é longa. Então talvez você esteja perturbado, com medo, o que vai acontecer comigo depois que eu morrer? O meu conselho é o mesmo conselho que o mentor de Lutero disse, é preciso olhar para o homem que se chama Cristo.
Cristo é a solução para a sua vida. Se você está com medo, olhe para Cristo. Somente Cristo pode te livrar da ira vindoura. Somente Cristo pode te livrar da condenação. É somente através de Cristo que podemos ter certeza da nossa salvação. Não confie na sua justiça própria. Não confie nas suas boas obras. Confie em Cristo. Deposite toda a sua fé em Jesus. Corra para a cruz de Cristo. Somente assim podemos ter certeza da nossa salvação. Pois as Escrituras dizem: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Então foi esse o conselho. Ali Lutero já começou a ser evangelizado. Mas Lutero foi enviado para uma escola de teologia. Ele começou a estudar a Bíblia. E ao estudar a Bíblia, ele começou a perceber o quanto a igreja se desviou da sã doutrina. Mas um versículo trouxe paz. Um versículo acalmou o coração de Lutero. Ele disse que como se fosse as portas dos paraísos que abriu para ele. E esse versículo está em Romanos 1,17. Eu vou pedir para os irmãos abrirem lá. Romanos 1,17, que se tornou o versículo-chave da reforma. Romanos 1,17 diz: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Quando Martinho Lutero entendeu este versículo, que o homem é justificado somente pela fé, isso trouxe paz ao seu coração. Ele percebeu que não dependia do seu esforço, ele percebeu que não dependia de suas obras, mas unicamente pela fé. Então, Martinho Lutero começou a perceber o quanto a igreja havia se desviado. Em certo momento, ele visitou Roma em 1509 e ele se sentiu ofendido e começou a questionar a comercialização que a igreja fazia e a banalização da religiosidade. Ele começou a ver muita coisa errada, muita banalização, muita bagunça. Nessa época, o Papa Leão X, ele decidiu levantar a Basílica de São Pedro e para isso precisava de dinheiro. Então o Papa, ele faz uma forte campanha de venda de indulgência. Para quem não sabe o que é indulgência, indulgência é conceder perdão. O Papa concedia perdão ao pecador, isso é indulgência. É o ato de conceder perdão pelo Papa ou pela igreja. Então o Papa fez uma campanha de venda de indulgências. Ele enviou um pregador chamado Tetzel, mais ou menos assim o nome dele. E esse pregador foi lá em Wittenberg, onde Martinho Lutero morava, e começou a pregar as indulgências. Então ele pegava um documento assinado pelo Papa e dizia que quem comprasse, dependendo da quantia de dinheiro, recebia o perdão total pelos seus pecados. Então as pessoas, com medo de ir para o inferno, as pessoas compravam. Muita gente começou a comprar esse documento assinado pelo Papa. Assim eles teriam a garantia do perdão dos pecados e assim a garantia da sua salvação. Vejam que absurdo o que acontecia na época. A comercialização da fé. Era-se vendido o perdão de Deus. Meus irmãos, e a mesma coisa acontece nos nossos dias. Como disse o sábio Salomão, não há nada de novo debaixo do sol. Hoje também, muitas igrejas evangélicas, agora vamos falar de nós. Muitas igrejas evangélicas fazem comércio da fé. Nós vemos, por exemplo, por aí, a vassoura ungida, o sal da bênção, o feijão que cura da Covid-19, o sal da bênção e muitos outros absurdos que prometem cura, prometem prosperidade e tudo mais. Vejam que é feito comércio da fé também dos nossos dias. Infelizmente, o dinheiro se tornou um ídolo em muitas igrejas evangélicas. E é triste, meus irmãos. E Lutero, ele ficou revoltado com essa venda de indulgências que ele presenciou
na sua época. Então ele se opôs fortemente a isso. E o que ele fez? Lutero se opôs às ações contraditórias da Igreja Romana. Então ele decidiu escrever as 95 teses que eram refutações contra a venda de indulgências. Pedi para a Fabiana trazer minha garrafinha de água que eu esqueci aí, por favor, mano. Então Lutero, ele escreveu as suas 95 teses. Obrigado. Ele escreveu as suas 95 teses, combatendo a venda de indulgências. E ele foi lá e no dia 31 de outubro de 1517, ele pregou as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Meus irmãos, era comum eles fazerem isso. Ali era uma porta onde eles colocavam os anúncios ou colocavam algo que queriam debater. Então Lutero fez isso, porque ele queria debater sobre isso. Então, em pouco tempo, as suas teses tiveram ampla divulgação, graças à imprensa. A imprensa pegou as suas 95 teses, fez várias cópias e se espalhou pela Alemanha e pela Europa. E com essa divulgação, elas foram aceitas com entusiasmo por boa parte de seus contemporâneos. Então, muitos começaram a aceitar essas ideias de Lutero. As suas ideias começaram a ser espalhadas e muitos começaram a concordar com ele. E as suas ideias, ele começou a escrever livros, combatendo as heresias da igreja romana. E ele começou a ganhar muitos seguidores, muitas pessoas começaram a gostar de seus ensinamentos. Então, e ele era professor de teologia também. Ele começou a ensinar as escrituras. As pessoas começaram a perceberem o quanto a igreja havia se desviado. Então, Martim Lutero, no ano de 1521, ele compareceu a um julgamento, diante do imperador e da Assembleia Imperial. Ele foi convidado a se retratar com a igreja, pois a igreja havia considerado Martim Lutero como um herege. Havia considerado ele como um herege. E ele foi convidado a se retratar. Mas vejam a resposta que ele deu no seu julgamento. Ele disse o seguinte: a não ser que seja convencido por testemunho das Escrituras ou por argumento evidente, pois não acredito nem no Papa, nem nos concílios exclusivamente, visto que é certo que os mesmos erraram muitas vezes e se contradisseram a si mesmos. Estou convencido pelas Escrituras, por mim aduzidas, e minha consciência está preso à palavra de Deus. Não posso e nem quero me retratar-me de nada, porque agir contra a consciência não é prudente nem íntegro. Que Deus me ajude. Amém. Licença, irmãos, minha garganta tá meio ruim hoje. Então, ele corajosamente, ele decidiu não se retratar com a igreja. Ele diz, a não ser que me provem nas Escrituras. E ninguém pôde provar nas Escrituras que ele estava errado. Mas, então ele acabou sendo excomungado da igreja romana. Mas entenda, irmãos, Lutero, a sua ideia, ele não queria separar a igreja. Não era essa a intenção. Mas o que ele queria realmente, ele queria que a igreja revesse os seus problemas morais e doutrinários e ficasse mais próximas à doutrina de Jesus. Era essa a ideia dele. Ele não queria fazer uma outra igreja. Mas ele acabou sendo excomungado, então não houve outra forma. Ele teve que fazer outra igreja. Então, iniciou-se daí a reforma protestante. Protestando contra as falsas doutrinas da igreja romana. Em outros países também houve outros reformadores, como João Calvino, que ele atuou na Suíça, em Genebra, e outras pessoas também, em outros países também, que fizeram a reforma. Então deu-se início à reforma.
Muitas pessoas começaram a concordar com Lutero. Os príncipes, pela providência de Deus, eu vejo que Deus tem um controle na história. Os príncipes da Alemanha apoiaram Lutero. E por isso esse movimento foi para frente. Então, começou-se a surgir a igreja protestante. E então, com o passar dos tempos, foram surgindo os braços da reforma, né? As denominações. Então surgiu a igreja luterana, a igreja anglicana, presbiteriana, batista, metodista, e mais recentemente, com o movimento pentecostal, a igreja Assembleia de Deus. Então esses são os braços, né, vamos dizer assim, os braços da reforma. Então temos hoje aí a igreja evangélica, a igreja protestante. Mas, meus irmãos, agora eu quero falar os 5 pontos, né? A reforma foi sintetizada em 5 pontos que os irmãos já sabem quais são, mas é importante nós sempre relembrarmos. Esses 5 pontos, meus irmãos, apesar de haver várias denominações evangélicas, esses 5 pontos, elas unem todas as denominações derivadas da reforma. Então, apesar de haverem várias denominações, nós somos unidos por esses 5 pontos. Todas as igrejas evangélicas concordam com esses 5 pontos que foram sintetizados na reforma, que são conhecidos como 5 solas. Não é sola de sapato, não. Sola é uma palavra latina que significa somente. Então, são 5 solas. O primeiro é o sola scriptura, que significa somente as escrituras. E esse é um grande diferencial da igreja protestante e da igreja romana. A igreja romana, ela não se baseia somente nas escrituras. Ela se baseia nas escrituras, nos dogmas instituídos por concílios e pelos papas, que eles consideram inerrantes, e pela tradição. Mas nós da igreja evangélica protestante consideramos somente a Escritura. A Escritura é a única regra de fé e prática da igreja, nada mais. A Escritura é inspirada, inerrante, infalível e suficiente palavra de Deus. Não precisamos de mais nada. A Escritura é suficiente para a nossa vida. Então, esse é o primeiro ponto que todas as igrejas concordam e que nos diferenciamos da igreja romana. Somente as Escrituras. O segundo sola gratia. Somente a graça de Deus. Eu peço aos irmãos que abram em Romanos 3, 23 e 24. Romanos 3, 23 e 24. Diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então nós entendemos que a salvação não é mérito do homem, é somente pela graça. Nós podemos resumir todas as religiões em somente 2 religiões: a religião das obras e a religião da graça. Todas as outras religiões, se os irmãos observarem, são religiões de obras. Todas as outras religiões, catolicismo, judaísmo, islamismo e etc., acham que para o homem alcançar o favor de Deus, ele precisa de boas obras, de esforço, precisa cumprir rituais. Somente o cristianismo bíblico entende que não há mérito algum no ser humano, que o homem é pecador, é depravado, não há quem faça o bem, não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. O homem é pecador, então nós entendemos que Deus nos concede a salvação unicamente pela
graça. Outro texto diz, pela graça, favor imerecido, é isso que significa graça. Pela graça sois salvos. Mas qual é a responsabilidade do homem? Aí vem o terceiro sola fide, somente a fé. O instrumento para receber a salvação é somente a fé. O homem não recebe a salvação com obras, mas ele recebe a salvação somente pela fé. Olha o versículo 28 do capítulo 3 de Romanos, versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ser justificado é ser considerado justo, é ser considerado inocente, ou seja, você não é mais condenado, você agora é justificado, e isso somente pela fé. Romanos 5:1 também vai dizer, justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é somente a fé. Mas muitos podem questionar, mas então não precisa fazer boas obras? As boas obras são excluídas? Obviamente que não. Nós entendemos o seguinte, que o homem não é salvo pelas boas obras, mas ele é salvo para as boas obras. E isso é completamente diferente. Nós somos salvos para fazer boas obras. Boas obras não é condição para ser salvo. Pois se fosse condição, nós nunca conseguiríamos. Nós somos salvos pelo mérito de Cristo. Cristo, sim, ele cumpriu a lei de Deus de forma perfeita. Nós não conseguimos cumprir a lei de Deus de forma perfeita. Mas uma vez que fomos salvos, nós somos libertos do pecado. Então não podemos continuar vivendo no pecado. A partir de agora nós temos uma vida transformada. Então temos condições agora, pela graça de Deus, de cumprir com a lei de Deus. O quarto solos Christos, somente Cristo. Não há salvação em nenhum outro. É somente através de Jesus que o homem pode se achegar a Deus. O próprio Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Essa ideia de que todos os caminhos levam a Deus, isso é uma mentira. É somente Jesus. Somente Jesus disse isso, eu sou a verdade. Ninguém ousou dizer o que Jesus disse. Eu sou o caminho, a verdade, no singular. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não um dos caminhos, mas o caminho. E somente Cristo Jesus é o mediador. Há somente um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Não há outros mediadores para se chegar a Deus, é somente através de Jesus. Esse é o quarto sola. E por último, soli deo gloria. Glória somente a Deus. Toda a honra e toda a glória sejam dados somente a Deus. Nossas orações devem ser dirigidas somente a Deus. Não deve ser dirigida a santos, a mais ninguém. É somente, essa glória pertence somente a Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quer comais, quer bebais ou fazeis qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Mas infelizmente, agora falando da igreja evangélica, os cultos hoje, ideias humanistas e antropocêntricas invadiram a igreja evangélica. Os cultos de muitas igrejas, nós percebemos isso pelas músicas e pelos conteúdos de pregações, estão voltadas ao homem. O homem se tornou o centro e parece que Deus se tornou o servo do homem. Mas não podemos deixar essas ideias entrar em nossas igrejas, pois a glória pertence somente ao nosso Deus. Então eu quero concluir, meus irmãos, dizendo o seguinte: a reforma não foi uma inovação, mas foi um retorno ao cristianismo bíblico, apostólico e primitivo. Eu vou repetir. A reforma não foi uma inovação, mas foi um retorno
ao cristianismo bíblico, apostólico e primitivo. E nós, como igreja, nós temos que ter o seguinte lema, como as igrejas reformadas têm: igreja reformada sempre se reformando. Precisamos, meus irmãos, sempre nos voltar às Escrituras. A igreja ainda está sujeita a cometer erros, está sujeita a desvios doutrinários. Mas cabe a nós sempre nos voltar para as Escrituras. Colocar toda nossa doutrina deve estar baseado na Bíblia. Sempre nos voltar. Igreja reformada, sempre se reformando. E na nossa vida também, meus irmãos. Devemos nos moldar a nossa vida, a nossa conduta, os nossos pensamentos nas Escrituras. Então, essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Espero que os irmãos tenham compreendido um pouco da história da igreja. E eu quero orar neste momento, assim, encerrando a pregação. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pois um dia o Senhor usou um homem, o Senhor usou Martinho Lutero para que, ó Deus, pudéssemos voltar para as Escrituras. E pedimos, ó Pai, que a igreja evangélica sempre possa estar preocupada, Senhor Deus, em preservar as doutrinas bíblicas, o cristianismo bíblico e primitivo, Senhor Deus. Que possamos, ó Pai, ser como eles eram, Senhor Deus. E que a Tua palavra venha transformar a vida de cada um de nós aqui, Senhor Deus. Eu agradeço por tudo, assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Diante de uma palavra tão maravilhosa como essa, como negar o Senhor Jesus? Deus é maravilhoso. E continuando, nós temos também um especial com as nossas crianças, que também vão estar fazendo um especial, louvando o nosso Deus. Nossa irmã Meire, Jenny.
Muito bem, que maravilha ver as nossas crianças aqui louvando ao nosso Deus. Que possa continuar firmes. Vamos estar orando pelas nossas crianças também. Encerrando a nossa escola dominical, vou chamar aqui à frente o pastor Márcio, que esteja orando, encerrando a escola dominical. Meus irmãos, vamos colocar em pé para fazermos essa última oração. Senhor, nós glorificamos, exaltamos o teu santo e bendito nome por tudo aquilo